Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área. No vídeo de hoje eu vou te ensinar de forma bem detalhada, especialmente para você que tem dificuldade com a química, o que é titulação e como você trabalha os problemas matemáticos envolvendo essa característica, essa propriedade da química. Se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho a plena certeza que você vai aprender de uma vez por todas esse assunto. Primeiramente, vamos entender, então, o que é titulação. A titulação ela é um procedimento utilizado para determinar a concentração desconhecida de uma solução, que é chamada de solução problema. Você não sabe qual é a concentração dela, mas você vai usar para determinar essa concentração desconhecida uma outra solução com concentração conhecida, que é chamada solução padrão. A titulação usa indicador ácido-base para revelar o final da neutralização. Então, basicamente, funciona da seguinte forma. Você tem uma solução que você sabe a concentração, vamos supor um ácido, e você tem uma base que você não sabe a concentração dela. Você pode, através da titulação, determinar a concentração dessa base que você não sabe. Isso é possível. Daí entra a questão da titulação. Professor, como é feita, então, a questão da titulação? Bom, eu vou explicar para vocês o formato da titulação direta, que a nível de vestibular é o que você precisa compreender. Aqui, vamos supor que nós temos uma solução ácida que nós não sabemos qual é a concentração dela, tá? Então, essa solução ácida aqui, na figura A, ela vai ser a nossa solução problema. Solução problema. Prestem muita atenção para vocês entenderem a lógica da titulação. Então, a solução problema, eu vou colocar ela no Erlenmeyer. Só que a solução problema, uma característica importante é que eu não sei qual é a concentração desse ácido, a molaridade desse ácido, eu não sei, ó, tá? Mas o volume dele é conhecido, tá? O volume dele é conhecido. Porque o volume de ácido que eu vou jogar aqui dentro, eu vou tirar através de uma pipeta. E a pipeta ela serve para medir com determinada precisão volumes de líquidos. Então, eu coloquei aqui dentro, ó, 20 ml de solução ácida, quer dizer, então, eu tenho aqui o volume de ácido conhecido, 20 ml, mas a concentração desse ácido eu não sei. O esquema da titulação, vocês estão vendo aqui na figura B, galera. Nós colocamos no Erlenmeyer a solução problema, tá? Então, aqui embaixo fica a solução problema. E aqui na parte superior, como já está dizendo aqui, fica, então, a solução padrão. Aqui na bureta, você vai colocar a solução que você conhece a concentração dela, tá bom? E aqui embaixo a solução problema. Qual é o princípio da titulação? Você vai abrir aqui essa torneirinha da bureta e lentamente você vai deixar a base gotejar no ácido. Obviamente que à medida que a base vai gotejando no ácido, você vai lentamente neutralizando o ácido que tem aqui dentro. Vai neutralizando o ácido que tem aqui dentro. A bureta, ela te permite ler o volume de líquido que está escoando e descendo para cá, tá? Tanto que vocês estão vendo na imagem que ela é um instrumento todo graduado, ó. Ela é toda cheia dessas marcaçõezinhas que serve para você ler o volume de líquido que está saindo daqui e está vindo para cá. Aí você vai deixando a base neutralizar o ácido, base neutralizar o ácido. Vai chegar uma determinada hora que vai pingar uma gotinha de base aqui e essa gotinha de base vai fazer o indicador mudar de cor. Quando o indicador mudar de cor, isso significa que a neutralização foi completa, acabou a titulação. O indicador mudou de cor, acabou a titulação. O que eu faço? Eu vou, nesse momento, fechar a torneira e, ao fechar a torneira, eu vou fazer a leitura aqui na figura C, ó, do volume final, do volume de base que foi usado para neutralizar o ácido. Pensem comigo o seguinte, vocês lembram que aqui dentro tinha uma base, certo?
Essa base, eu conheço a molaridade da base? Sim, a molaridade da base é conhecida. Eu conheço o volume da base que foi usado para neutralizar esse ácido? Sim, o volume da base é conhecida, porque o volume da base é quanto escoou daqui para cá. Todos vocês lembram que aqui embaixo estava o meu ácido, porque ele foi neutralizado. A molaridade desse ácido eu não sei. Esse é o grande problema que eu preciso resolver. Qual era a molaridade inicial desse ácido, tá? E o volume desse ácido eu sei? Sim, porque a gente viu aqui que é 20 ml de ácido que eu coloquei aqui dentro. Então, o volume do ácido é uma grandeza conhecida. Se eu sei a molaridade da base, o volume da base e o volume do ácido, e só não tem a molaridade dele, por estequiometria, eu consigo, então, calcular essa concentração de ácido que havia inicialmente na solução. Lembrando que, aqui na solução final, não resta mais ácido, ele foi totalmente neutralizado. Para você fazer a titulação, o que você faz é tirar uma alíquota de uma amostra, tá? Essa concentração que nós vamos achar é a concentração inicialmente do ácido, é a concentração inicial. Então, sei lá, eu tenho, por exemplo, um tanque, eu sou uma indústria e eu produzo ácido clorídrico. Aí eu tenho um tanque gigantesco com ácido que eu quero saber qual é a concentração dele. Eu vou tirar uma amostra desse ácido para, através da titulação, fazer essa determinação, tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo, certamente é uma amostra de uma solução maior. Eu não vou neutralizar a solução toda, até porque de que adiantaria eu saber a molaridade do ácido se no final ele não existe mais? Então, é uma fração de uma solução que a gente usa para fazer, então, essa determinação. Vamos agora ver um exercício para a gente entender como funciona essa questão da titulação aplicada em questão. 25 ml de uma solução aquosa de NaOH foram titulados com uma solução 0,1 mol por litro de H2SO4. Terminada a titulação, verificou-se que foram gastos 26,5 ml da solução de H2SO4. Calcule a molaridade da solução de NaOH. Então, é isso que ele está pedindo. Bom, para a gente começar essa questão, eu botei aqui o esqueminha da titulação, tá? Sugiro que você faça a mesma coisa, mas você pode só fazer um desenho grosso aqui, tá? Bureta e Erlenmeyer. Aqui eu botei o desenho bonitinho, mas você pode fazer um desenho grosseiro. Por quê? Primeira parte aqui do problema é você identificar quem está na bureta, quem está no Erlenmeyer. Lembra que no Erlenmeyer está a solução problema. Solução problema é a que você não sabe a concentração. E ele está te perguntando para calcular a molaridade da solução de NaOH. Ó. Então, o NaOH é a minha solução problema. Só que você precisa do volume dessa solução. Você não sabe a concentração dela, mas o volume você tem que saber. Ó. 25 ml de uma solução aquosa de NaOH foram titulados. A solução que é titulada, gente, ela sempre fica aqui no Erlenmeyer. E a solução que titula fica na bureta. Então, ó, essa solução titula essa, tá? Em termos de linguajar, seria isso. Aí ele falou que para essa titulação, ele gastou 26,5 ml de uma solução de ácido sulfúrico de concentração conhecida. Ó, ele deu 0,1 mol por litro. Então, eu quero que vocês compreendam que esse 26,5 ml de ácido foi o volume de ácido necessário para neutralizar completamente a base que estava aqui dentro. E aí você tem que calcular, então, a concentração dessa base. Galera, uma questão de titulação tem duas maneiras de você resolver, tá? A primeira opção que eu vou mostrar para vocês é a opção meio raiz, meio bruta, que é você usar a estequiometria mesmo, tá? Aquela opção de resolução raiz. Pensa comigo assim, ó. Você tem o volume do ácido e a molaridade dele. Você consegue descobrir quantos mols do ácido foram gastos para neutralizar essa base, tá? Então, você começa primeiro calculando o número de mols do ácido, tá? Vamos comigo aqui. Número de mols do ácido. Qual é a concentração do ácido? 0,1 mol por litro. Aí você escreve 0,1 mol por litro
significa que eu tenho 0,1 mol de ácido sulfúrico para cada 1 litro dessa solução. Eu quero descobrir quantos mols de ácido eu tenho em 26,5 ml. Isso aqui precisa estar em litro, tá, gente? Aí tem que dividir por 1.000. 26,5 ml dividido por 1.000 vai dar 0,0265, né? Eu mandei 3 casas aqui, conferindo, 1, 2, 3. Ó. 3 casas aí para a esquerda para transformar ml para litro. Então, se em 1 litro de solução eu tenho esse número de mols, quantos mols eu vou ter nesse volume de ácido? Aí você vai achar aqui, galera, o número de mols do ácido que foi usado nessa neutralização. X vezes 1 é o X, 0,1 vezes esse número vai ficar 0,00265 mol de H2SO4, beleza? Tá. Depois que você achou o número de mols do ácido, aí você iria escrever a equação da reação devidamente balanceada. Então, a equação, o ácido mais a base vai formar sal e água. O sal é a junção do Na+ com SO4 2-. Vai dar Na2SO4 mais H2O. Aí você efetua o balanceamento. 2 sódios à direita, 2 sódios à esquerda, hidrogênio 2 com 2 dá 4, a gente bota um 2 aqui, ó, e a equação está devidamente balanceada. Proporção estequiométrica. Para cada 1 mol de ácido, você neutraliza 2 mols de base. Então, para cada 1 mol de ácido, você neutraliza 2 mols de base. Lembram quanto era o número de mols do ácido que foi usado nessa neutralização? 0,00265. Então, se eu tenho esse número de mols do ácido, quantos mols da base a gente está neutralizando com essa quantidade de ácido? Vai ser esse nosso Y aqui, tá? Esse nosso Y vai dar 0,00265 vezes 2, o que vai me dar 0,0053 mols de NaOH. Lembrem-se, esse aqui é o número de mols da base que está aqui dentro, tá, gente? Estava, né? Que ele foi neutralizado no final. Então, aqui dentro, ó, você tinha, antes da titulação, 0,0053 mols de NaOH. Ora, como é que você faz, então, para calcular a concentração da sua solução problema, que é a concentração da base? Para você calcular a concentração da base, você vai dividir o número de mols da base pelo volume dela mesma, tá? Qual é o número de mols da base que nós tínhamos no Erlenmeyer? 0,0053. E isso aqui dividido pelo volume da base. Qual é o volume? 25 ml. Ó. 25 ml em litro, 0,025. 0,0053 dividido por 0,025, isso aqui vai dar 0,212. 0,212 mol por litro. Essa aqui, ó, é a concentração da nossa base. Então, essa nossa base aí, ela vai ter uma concentração de 0,212 mol por litro. Agora, a grande questão é que resolver as questões de titulação por estequiometria, vocês estão vendo que é um pouquinho trabalhoso, né? Tem uma segunda opção que eu acredito que vocês vão gostar um pouco mais. A segunda opção é uma fórmula específica que se usa para titulação, tá? Ela envolve um conceito de equivalente grama, que é um conceito que já foi meio que abandonado na química atual. Então, eu vou pular a parte de dedução de fórmulas, senão eu vou estressar muito vocês com uma coisa que é desnecessária. Mas para titulações ou questões que envolvem neutralização total, nós vamos usar a fórmula da Mavaia, tá? Mavaia.
chamo carinhosamente de Mavaia. MAVAYA é igual a MBVBYB. Então, questões que envolvem titulação ou neutralização total, porque a titulação é uma neutralização total, nós utilizamos então a Mavaia, tá? Qualquer questão que envolva titulação ou neutralização total, Mavaia. Mavaia, MAVAYA igual a MBVBYB. Professor, o que é MAVAYA, o que é MBVBYB? Vamos lá. MA acho que está fácil, né? Molaridade do ácido. VA, volume do ácido. A novidade aqui, gente, é o YA. O Y, para o ácido, ele representa a quantidade de hidrogênios ionizáveis, quantidade de H+, que tem na fórmula de um ácido. Então, vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Exemplos. O HCl. O HCl é um monoácido, tá? Ele só tem um hidrogênio ionizável, então o Y dele vale 1. Se você pega o H2SO4, o H2SO4 ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Ó, o Y do H2SO4 vale 2. Você pega, por exemplo, o H3PO4, que é o ácido fosfórico, que ele é um triácido, o Y dele vale 3. Então, Y para o ácido é a quantidade de hidrogênios ionizáveis que tem na sua fórmula, tá? MB, molaridade da base, VB, volume da base, e o YB, tá? O YB, galera, é a quantidade de OH- que existe na fórmula da base. Por exemplo, você está trabalhando com NaOH. O NaOH é uma monobase, o Y dela vale 1. Você está trabalhando com hidróxido de magnésio, que é o MgOH2. Como essa base tem 2 hidroxilas, o Y dela vale 2. Você está trabalhando com hidróxido de alumínio, que é o AlOH3. O Y dessa base vale 3. Então, é bem tranquilo, gente. Aí, como é que ficaria, então, essa questão resolvida mediante a fórmula? MA, qual é a molaridade do ácido? 0,1. O volume, gente, pode ser em ml, porque, vejam, aqui é uma igualdade. Então, como é uma igualdade, tem volume do lado esquerdo, tem volume do lado direito. Tá? Então, você tem um volume de cada lado, pode usar ml dos dois lados, não tem problema. O volume do ácido, 26,5 ml. O Y do ácido, ó, como é o H2SO4, o Y do H2SO4 vale 2. Molaridade da base, eu não sei, é a resposta da questão. Volume da base usado na titulação, 25 ml. E o Y da base vale 1, porque o NaOH é uma monobase. Quando você fizer somente esse cálculo, essa molaridade da base, por incrível que pareça, vai dar também 0,212. Então, reparem que a fórmula matemática, nesse sentido, ela ajuda bastante, porque ela te poupa de todo esse trabalho estequiométrico aqui, que seria numa questão de titulação. Tá? Mas existem essas duas opções, dependendo do nível da questão, da complexidade, ou se a questão tem outra sequência de passos, pode ser que de repente a fórmula não se encaixe perfeitamente. Por isso que assim, apesar de nesse problema simples eu ter mostrado ambas e claramente a fórmula é mais fácil, é importante você ter uma compreensão das duas formas de resolução. Gostaram do vídeo de hoje, galerinha? Conseguiram compreender? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se gostou do conteúdo, deixa o like, compartilha com os amigos para ajudar no crescimento do canal. Fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço e até lá. Valeu!